Olá, boa noite. Estão me ouvindo bem? Marta, boa noite. Bom, vamos esperar o pessoal ir entrando. Galera, quem puder curtir, compartilhar a live, mandar para todo mundo. Já vamos começar. As convidadas já estão entrando. Compartilhem aí, galera. Boa noite, Verônica. Bem-vinda. Já vamos começar. Alguns minutinhos a gente já começa. Bom, pessoal, vamos então convidar para entrar ao chat, ao bate-papo com a gente, a doutora Elis Fernanda Nardi e a doutora Paula Ravanelli. Boa noite, doutora Paula. Gente, eu tive um problema na conexão. Vocês estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo a doutora. Desculpa, o erro era meu. Eu deixei meu microfone fechado, tá? Não. Vou repetir então. Eu quero agradecer. Desculpa. Eu quero agradecer ao PT de Bertioga pelo convite, parabenizar pela iniciativa, né, de realizar essa série de debates, a começar hoje, né, toda segunda-feira. Nós vamos nos encontrar aqui para debater questões importantes sobre a mulher, no mês de março, mês da mulher. E eu me sinto muito honrada de estar inaugurando essa série com esse debate aqui com a Elis, com você, Gabriela, sobre a mulher e o direito. Legal, doutora. Obrigada pela sua participação. Elis, você quer iniciar? Gente, eu confesso que eu perdi toda a introdução porque minha conexão caiu na hora e, enfim. Mas então vamos lá, no improviso. Primeiramente, eu queria agradecer também pelo convite. A Gabriela e eu somos colegas de turma, né? E a gente já debateu esse assunto em outros lugares. E eu fico muito feliz em poder estar amplificando essa voz, né?
hoje, no dia que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, que é um dia político, né? Foi uma questão de conquistas, e eu fico muito feliz que a gente está evoluindo nessa temática. Gabi, você já fez a pergunta, ou você já quer que a gente dê uma introdução na pauta? Não, ainda estamos no início, Elisa, ainda nos cumprimentos. Nos cumprimentos. Isso, então eu queria agradecer a vocês, né, por estarem aqui, engrandecendo esse debate nosso, né, e a todas as pessoas que estão acompanhando o nosso ciclo de debates, Lucinéia Batista dos Santos, é o nome que a gente deu, a conhecida Morena. E para nós, militantes do PT Bertioga, sua participação é sinal de grande prestígio. Eu vou ler um texto aqui introdutório, e a gente dá sequência, tá bom? Tá bom. O PT Bertioga está no enfrentamento ao coronavírus, mas sem esquecer as questões sociais que ainda assolam o nosso país. Por isso, pensado, apresentado e debatido por mulheres, estamos realizando no mês de março um ciclo de debates com mulheres que estão em suas áreas de atuação e que podem contribuir com a conscientização ainda maior. Mesmo assim, diante da falta de governabilidade na esfera federal, peço 1 minuto de silêncio em respeito às vítimas na data de hoje e durante a pandemia. Bom, vou dar continuidade, que já deu 1 minuto. O ciclo de debates organizado pelo PT Bertioga levará, a partir de 2021, sempre no mês da mulher, o nome de Lucinéia Batista dos Santos, a saudosa Morena. Mulher, trabalhadora, preta, periférica e ativista dos direitos humanos. Morena deixou em cada filiado e filiada do PT o sentimento combativo de luta contra a pobreza e a fome. Morena foi fundadora do Partido dos Trabalhadores e militou nos seus últimos anos pelo PT Bertioga, sendo dirigente e candidata a vereadora. Faleceu no dia 5 de abril de 2018, aos 48 anos de idade. Não por acaso no dia da prisão do ex-presidente Lula, preso injustamente por um processo sem provas, conforme vem sido noticiado amplamente. Depois eu vou fazer um parênteses sobre isso, né, gente? Hoje temos uma boa notícia. A Morena se fará presente em cada ato que o PT Mulher organizar no mês da mulher, pela sua garra, resistência e militância, pelos mais pobres, trabalhadores e trabalhadoras do nosso Brasil, da nossa Bertioga. Morena vive. Bom, meninas, e a todos que estão nos assistindo. A Elis já disse, nós estudamos juntas, né, na faculdade, então ela é minha amiga, além de tudo. E para quem não me conhece ainda, meu nome é Gabriela Pinto, sou militante de direitos humanos da mulher, filiada ao PT Bertioga desde 2011 e operadora do direito. Vamos iniciar os nossos debates? Eu queria, né, como
eu já adiantei anteriormente, que eu tenho formação na área jurídica, portanto, eu tenho um pouco de familiaridade com o tema que a gente vai discutir aqui agora, né? Então, para iniciar o nosso debate, eu vou pedir que as nossas queridas convidadas façam uma breve apresentação do tema. Segundo consta, o Brasil é o 5º país do mundo onde mais morrem mulheres vítimas de feminicídio. Morre em razão da condição do gênero feminino. Ainda pior, as mulheres negras são as principais vítimas, ou seja, vítimas 2 vezes, por serem negras e por serem mulheres. E por último, o feminicídio apresenta uma característica odiosa, com requintes de crueldade. Para o feminicida, não é suficiente matar. Ele queima, esquarteja, rasga, estrangula. Diante de tais constatações, por que a tese da legítima defesa da honra está em evidência novamente? Pelo menos nos meios jurídicos. Para mim, este tema havia ficado no passado. O tema da minha conclusão de curso, né, do meu TCC, foi feminicídio. Eu estudei muito a tese da legítima defesa da honra, até estudei o livro da professora Elise Luff, e isso, para mim, tinha morrido, né? Não existia, e agora isso veio à tona de novo, né? Então, eu queria que as doutoras iniciassem comentando, né, o porquê da tese estar agora em evidência novamente. Pode ser a doutora Paula? Tá certo. Pode ser. Então, bom, gente, esse tema voltou, né, para a evidência porque o Supremo Tribunal Federal deu início a um julgamento de um processo que é uma DPF, é uma ação de descumprimento de preceito fundamental, proposta pelo PDT na sexta-feira passada, né? Ele deu início ao julgamento, e essa ação ela já teve uma decisão liminar do ministro Dias Toffoli, dias antes, uma semana antes, né, de começar esse julgamento, em que ele acolhe, né, o argumento do Partido Democrata Trabalhista, o PDT, para que essa tese da legítima defesa da honra, ela não possa ser mais usada, que ela não pode ser, a gente não pode interpretar o direito permitindo que ela seja usada pelos advogados de defesa, né, de agressores, né, de pessoas que cometeram crimes, em especial feminicídio. E essa tese ela ficou famosa, né, com o caso da Ângela Diniz, né, que foi assassinada pelo seu companheiro, Doc Street, e essa tese ela foi usada, né, na defesa do DOCA, né, e veio até assim, aí a gente vai poder falar mais depois no próximo bloco, né? Mas é por isso que ela voltou à tona. E é muito importante essa ação judicial que está correndo agora no Supremo Tribunal, porque se confirmada essa liminar, no sentido de que não é mais possível a utilização desse argumento, todos os processos que utilizarem dele, né, para atenuar a pena do agressor, vão poder ser considerados nulos, vão poder ser anulados. Então, isso é muito importante. Eu acho que faltava, né, no direito essa confirmação. É uma tese, verdade, que já está em desuso, né? Por isso que a Gabriela falou, não ouvia mais falar disso. Mas ainda é possível utilizá-la. Então, a gente tem que deixar muito claro, eu acho que esse é o papel da Suprema Corte, né? Fixar a interpretação jurídica de que a legítima defesa da honra, ela viola os direitos humanos da mulher, né? Ela desrespeita, né, os princípios básicos, né, do direito, porque quem passa a ser julgado é a própria vítima, né, e não mais o seu agressor. Então, esse debate é um debate que está na ordem do dia, né? E é muito bacana o PT de Bertioga ter proposto que a gente fale sobre ele aqui. Legal, doutora, obrigada. Elis, gostaria de complementar? É justamente isso que a doutora falou, e eu gostaria de fazer só algumas considerações complementando. Antes dessa ação que foi ajuizada, né, para que essa tese não possa mais ser arguída no tribunal do júri,
Primeiro eu quero saber, meu áudio tá bom ou tá voltando? Porque eu tirei o fone de ouvido. Tá bom, tá okay? Ótimo. Tá ok. Bom? Então vou permanecer sem o fone. Então, por que foi ajuizada essa ação também? Ano passado, em 2020, um feminicida, confesso, né, numa tentativa de feminicídio, enquanto sua ex saía da igreja, ele a atacou, porque pressupunha ele que ele havia sido traído em algum momento. E aí o que aconteceu? Nos debates orais, a defesa alegou essa tese. E aí o júri reconheceu a autoria, ou seja, que tinha sido ele quem tinha cometido o crime, né, tentado contra a vida dela. O júri reconheceu a materialidade, que é que o crime tinha acontecido. Só que aí, quando chegou no quesito genérico, que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente como é que funciona o tribunal do júri, os jurados foram lá, né, que é perguntado aos jurados, que são pessoas do povo, bom lembrar isso. Você absolve ou condena o acusado? Os jurados absolveram. Com isso, o promotor de justiça recorreu à segunda instância para que o tribunal de segunda instância ordenasse que fosse realizado um novo júri. No tribunal do júri, além da ampla defesa, vai um pouquinho além. A plenitude da defesa. Ou seja, tanto a defesa como o próprio acusado, ele pode se defender também, e ele pode trazer argumentos além da seara jurídica, pode argumentar qualquer coisa. Então, o que essa ação visa é justamente isso. Você pode argumentar qualquer coisa, mas tudo existe um limite, né? É um tribunal que é democrático, a gente não pode permitir que num tribunal se ultraviolente uma vítima. Então, o que aconteceu? O tribunal foi lá e falou, olha, vai ser realizado um novo júri. Então, tem a soberania dos vereditos? Tem. Eu não posso mudar a decisão de mérito, né? Absolver ou condenar o acusado, mas eu posso falar que pode acontecer um novo júri. Foi o que o tribunal entendeu. A defesa não se contentou e recorreu. E aí chegou ao Supremo Tribunal Federal. E a primeira turma do Supremo foi lá nessa ação e falou que ali prevalecia a soberania dos vereditos. E todos sabem que nenhum direito é absoluto, né? Quando a gente tem um conflito de direitos, o direito constitucional, né? Quando todos têm um patamar hierárquico, o que é feito? É a ponderação para ver em qual vai prevalecer. O que foi que a primeira turma entendeu? Que ali iria prevalecer a soberania dos vereditos, que o promotor de justiça não poderia recorrer quando o júri absolvesse com base nesse quesito genérico. Por quê? Nesse quesito genérico, os jurados eles não precisam motivar a sua decisão, é por íntima convicção. Então, olha, se é por íntima convicção, não dá para a gente saber por que eles absolveram. Mas, se a única tese que a defesa alegou foi de legítima defesa da honra, qual foi o argumento, então, que fez com que os jurados absolvessem o réu, né, nesse caso? É uma questão de lógica. E aí, com isso, não é que a primeira turma entendeu, olha, pode absolver com base nessa tese. O que a primeira turma entendeu é uma questão meramente processual. Não pode o promotor recorrer quando for com base no quesito genérico, né? Embora seja contrária às provas dos autos, a vítima afirmou, o feminicida confessou, as testemunhas também falaram que foi assim, mas foi uma questão meramente processual. Aí, depois de tudo isso, que foi ajuizada essa ação, né? Que já tem 2 votos favoráveis, tem um voto do ministro, que deu a liminar, e o Gilmar Mendes, né? O ministro Gilmar Mendes, na sexta-feira, já acompanhou, né? O relator, que é o Dias Toffoli, e aí esse julgamento vai continuar até o dia 12. Então, foi daí que surgiu. E aí a gente entra numa questão, gente, eu não sei se o tempo tá passando, porque eu falo bastante, então qualquer coisa puxa minha orelha, tá, Gabi? Então, o que aconteceu nesse caso? Eu estava falando da soberania dos vereditos. Então, já tem esses 2 entendimentos, né, favoráveis, e aí o Supremo vai ratificar ou não essa decisão. Pelo caminhar, a gente acredita sim que a gente vai, de uma vez por todas, acabar com essa tese, que é uma tese que a gente pega esse caso lá do DOCA, da Ângela Diniz, há quase 50 anos, e a gente traz hoje, a gente vê o mesmo argumento. Então, são argumentos que não são mais toleráveis na sociedade. Nós, enquanto sociedade, não toleramos isso. Em 2015, a gente criou uma qualificadora para o crime de homicídio, né? Que é o feminicídio, é justamente isso, uma qualificadora. Se matar por uma condição de gênero, como a Gabi mesmo falou,
falou, somos o 5º país que mais mata. Como que pode o 5º país que mais mata estar absolvendo um réu com base na tese da legítima defesa da honra? E depois a gente vai se aprofundar nesses institutos. Eu vou encerrar por aqui, porque senão eu só vou falando e aí a gente Legal. Não acaba. Excelente, Elis. Eu sei que no caso do caso do Doc Street e da Ângela Diniz, que a gente vai falar depois mais para frente, mas as feministas que lutaram muito, né, para que essa tese não fosse para frente e não pudesse ser arguida mais pela defesa, elas usaram a frase "quem ama não mata", né? E é muito, muito verdade, né? Vamos continuar então. É um lema, né, muito importante, né, foi muito emblemático para o movimento de mulheres no Brasil, que foi o primeiro caso, assim, nacional e que organizou, né, o movimento feminista. Acho que a gente tem que falar sobre ele. É importante, sim. Importantíssimo. E aproveitando, gente, esse caso que a gente está falando da Ângela Diniz, tem um podcast, né, que você pode ouvir no Spotify, chamado Praia dos Ossos. Dá para maratonar, a gente fica um pouco triste, dá uma dor no coração, mas vale muito a pena entender, porque eles trazem de uma forma para uma linguagem mais popular mesmo, que as pessoas conseguem entender o que é esse argumento. E é interessante, eu até comentei com a Gabi outro dia, que nesse podcast, as pesquisadoras, elas falam que essa tese não existia mais, igual a Gabi, quando fez o trabalho dela, não existia. Aí, quando a gente vê, de repente, estão se sustentando novamente. Por isso que é importante, embora seja triste o Supremo estar discutindo isso, que, de uma vez por todas, essa tese não seja mais admissível dentro de um tribunal, né? Perfeito. Excelente, perfeito. Então, vou aproveitar o momento de indicação e também vou indicar o livro da Heloísa Eluf, que foi o livro que eu li, né, durante o meu trabalho, algum dos, né, que é A Paixão no Banco dos Réus. Ela conta o caso Doc Street e Ângela Diniz e muitos outros casos famosos, né, nesse sentido. E explica um pouco do Instituto também. Então, quem tiver curiosidade e quiser se aprofundar no tema, fica a indicação, tá bom? Vamos continuar. Acho que ficou esclarecido, então, né, o tema do que a gente vai tratar. Então, agora eu queria que vocês me falassem um pouco sobre o crime do feminicídio, né, que tem relação com a tese usada, né, e também sobre o Instituto da Legítima Defesa. E qual a relação destes institutos com o famoso caso Doc Street e Ângela Diniz, que vocês já deram uma pincelada. Então, eu acho que é importante para as pessoas, né, entenderem o que é o feminicídio, né, porque a legítima defesa da honra é usada nos casos de feminicídio, e essa relação com o caso, o que é a legítima defesa, desculpa, também, né, para as pessoas também poderem entender, e a relação com o caso Ângela Diniz e Doc Street. Pode começar pela doutora Paula? No roteiro era a Elis que começava agora, para a gente ir intercalando. No roteiro, que a Gabi já inverteu o roteiro, a gente começou a se empolgar, estamos falando já, que eu não teria falado anteriormente. Eu vou falar um pouco sobre o Instituto da Legítima Defesa. Então, doutora, você pode falar um pouquinho sobre o feminicídio, para a gente não acabar ficando meio que repetitiva, né? Claro, tá bom. Primeiro eu quero agradecer a presença aqui da Jerônica, da Vilma, que são minhas colegas aqui em Cubatão. Eu acho que eu comecei a minha fala sem me apresentar, né? Eu sou Paula Ravanelli, eu sou advogada, sou procuradora do município de Cubatão. Não milito nessa área penal, mas sou membro do Conselho Municipal da Condição Feminina aqui em Cubatão, sou uma mulher feminista, né? Tenho um compromisso aí com essa luta, com essa causa. E eu escrevi um artigo que foi publicado em vários jornais, na revista Fórum, na Folha Santista, em outros veículos, que falava justamente desse caso do Doc Street, fazendo uma comparação com o fato, né, do assédio que sofreu a deputada estadual Isa Pena. Eu até depois vou colocar nos comentários aí o link do meu artigo, porque eu acho que ele vai no âmago aí da questão, né, de que o direito, ele não é algo estático. O direito, ele vai sendo construído pelos movimentos sociais, né? Então, foi o movimento feminista
que conseguiu anular o primeiro julgamento do Dock Street, né? Ele foi julgado na época não existia ainda esse conceito do feminicídio, né? E aí eu aproveito para explicar, ele é uma conquista que nós tivemos, né, na legislação brasileira, para reconhecer quando o assassinato, né, de uma mulher é cometido pelo simples fato dela ser mulher, né? Não existe outra razão para esse crime, senão uma pretensa, né, postura de dono, né, do agressor sobre aquela mulher, né? Ele trata ela como se essa mulher pertencesse a ele e violências e mortes, né? E muita gente questiona, mas por quê, né? Então, por que não cria um crime, né? Próprio para os homens também, quando uma mulher mata um homem? Gente, pelo simples fato de que isso quase não existe nas estatísticas. Enquanto que a morte das mulheres, ela é diária, né? Ela é uma pandemia. A gente diz até que ela é uma pandemia até talvez mais grave do que a própria pandemia que nós estamos vivendo hoje com o coronavírus. Então, o índice no Brasil é alarmante, né? De violência doméstica, familiar e de feminicídio. E isso é fruto, né, de uma estrutura machista da sociedade, né? Então, as relações sociais, e principalmente as relações entre parceiros, acabam sendo definidas por essa estrutura machista. E por isso foi necessário, né, você agravar a pena, né, desse homicídio, não tratar como um homicídio comum, mas agravar a pena, né, quando ele acontece dentro desse contexto do agressor e da mulher, e a mulher ter um relacionamento, né, com esse agressor. E pelo simples fato, né, dela ser uma mulher, e por isso ele sentiu no direito, né, de tirar a vida dela. Então, esse caso do Dock Street, o que eu queria assim, reforçar aqui é que, no primeiro momento, né, segundo a legislação, como a legislação da época era interpretada, ele foi praticamente inocentado, ele foi condenado a 18 meses de prisão, né, por um assassinato que foi assim, né, foram 4 tiros, né, na cara da Ângela Diniz, e fugiu da polícia, né? Então, essa pena dele foi só agravada 6 meses porque ele teria fugido, né? Não teria se apresentado no primeiro momento. Então, levou 3 anos, né? Para ter essa primeira condenação, e foi uma condenação, assim, super frágil, né? E isso revoltou as mulheres na época, e elas, com a mobilização, né? Que a Gabriela já falou, que a mobilização que ama não mata, né? Obrigou a ser feito, anular esse julgamento que foi realizado em Cabo Frio, né, no Rio de Janeiro, no local, né, do assassinato, e ele foi refeito, e aí sim ele foi condenado, né, se eu não me engano, a 15 anos, né, de prisão. Destes 15 anos ele ficou, acho que só 4 preso, né, mas de qualquer forma foi uma grande vitória para o movimento feminista, e isso mostra que o direito, ele é construído socialmente. Então, é importante essa mobilização das mulheres para que não haja retrocessos de direitos, para que a gente continue avançando na nossa legislação e na interpretação dessa legislação. E o caso da deputada Isa Pena tem tudo a ver com isso, apesar de não ser um feminicídio, né, ser um assédio. Por quê? Porque, mais uma vez, né, é alegado, da mesma forma como foi alegado que o DOCA matou por amor, né? Agora se alega que o deputado teve uma atitude assim de amizade, né? Uma atitude de carinho para com a deputada. E, na verdade, foi um assédio que aconteceu à luz, né, de todas as câmaras dentro do plenário. E ele acaba de ser praticamente também inocentado, né, pela Comissão de Ética da Assembleia Legislativa do Estado, e mais uma vez, então, nós somos chamadas, né, a pressionar a Assembleia, a pressionar a Justiça brasileira para que a legislação se cumpra e que para os direitos humanos das mulheres sejam respeitados. Perfeito, obrigada. Então, só para esclarecer, o crime do feminicídio, ele é um crime, um homicídio contra a mulher
em razão dela ser mulher. Ou seja, o agressor, né, o assassino, mata a mulher porque ela é mulher. Correto? Correto. Elis, então agora é com você. Você pode falar um pouco para a gente sobre o Instituto da Legítima Defesa? Posso. Assim como a doutora Paula, até porque eu tive uma questão técnica aqui, é minha primeira live, gente, dá o desconto. Eu não me apresentei. Então, além de advogada, desde a época da faculdade, eu pesquiso como a mulher é tratada pelo sistema de justiça. Não apenas no sistema de justiça, né? Como ela é tratada pelo Estado, né? Quando se leva para a pauta projetos de leis, né? O próprio feminicídio foi uma conquista, a qualificadora. A gente agora até estava falando, a gente estava discutindo avanços legislativos, a gente tem uma questão que está sendo uns projetos de lei, que eu gosto de fazer até uma correlação, igual a doutora Paula fez do caso do DOCA, né, da Ângela, com a deputada, tem uma outra correlação que dá para a gente fazer. Sabe aquele caso que todos acho que tomaram conhecimento do caso da Marifé, que ela foi vítima de violência sexual, e naquela audiência horrível, a gente viu ela sendo violentada pelo advogado, e a gente viu 2 representantes do Estado, pelo menos no que estava ali gravado, né, que a gente não sabe como eles conduziram o decorrer da audiência inteira, porque a gente não teve acesso, mas só pelo aquilo ali que a gente viu, a omissão do Estado. Porque a partir do momento que um juiz permite que uma vítima seja tratada daquele jeito, ele ultraviolenta essa vítima. E aí, por conta disso, tem uns projetos de leis tramitando para que essas vítimas ela tenham uma escuta especializada, né? Quando elas levarem ao conhecimento de uma autoridade, e isso acontece, gente, desde a delegacia, em todo o trâmite processual. Por isso que a gente criou as delegacias das mulheres, né? Para que as vítimas tenham outro tipo de tratamento. Então, há essa violência sendo perpetrada pelo Estado, e isso não pode. Até porque o Estado, no seu dever de punir, a gente elegeu o Estado o dever de punir. A gente não pode fazer justiça com as próprias mãos. Então, quando ele está punindo, ele não pode violentar a vítima 2 vezes. Então, a gente vê que todos esses casos têm uma correlação e a gente vê que é tudo fruto de uma cultura patriarcal. Nós temos leis que foram feitas por homens, né? E aí a gente vê esse cenário e por isso que a gente tem que sim se mobilizar, a gente tem sim que falar. Essa questão desses projetos é por causa das nossas vozes, o caso da deputada. Então, assim, quando a gente fala, a gente vê avanço. E aí agora eu vou propriamente, que aí vem essa questão da honra, né? Legítima defesa da honra. De onde que se tirou isso, né? Além dessa construção social, não vou me aprofundar muito nisso, porque eu acho que até vocês têm um pouco de conhecimento, então vou me ater mais a questões jurídicas mesmo. A legítima defesa da honra não existe, gente. Não existe legítima defesa da honra dentro do nosso ordenamento jurídico. O que o nosso Código Penal prevê é legítima defesa. A legítima defesa é uma causa excludente da ilicitude, assim como é o exercício regular do direito, né, o estrito cumprimento do dever legal. O que acontece? Quando uma pessoa pratica um fato que o direito penal considera como crime e ela está dentro dessas excludentes de ilicitude, exclui-se o crime, ou seja, ela não vai ser punida. Então, a legítima defesa, a pessoa não é punida pelo crime que ela praticou, porque ela estava em uma das causas excludentes. O nosso Código Penal também fala sobre honra. O que é a honra no Código Penal? Tem até os crimes contra a honra, né? Calúnia, injúria e difamação. O Código Penal não fala nada de honra conjugal. Isso é uma construção social. Em códigos passados já foi até admitido que, a depender de quem estava tendo, de com quem a esposa estava traindo, era admitido. Se fosse alguém de poder aquisitivo superior, nas ordenações filipinas lá, né? Então, era admitido. Olha, se você me trair, for com alguém que é de uma casta superior, tudo bem, a gente não pode fazer nada. Mas se for de alguém com poder aquisitivo inferior, a gente pode fazer justiça com as próprias mãos. Então, a legítima, e aí, voltando para a questão da legítima defesa. A legítima defesa, ela também não é indiscriminada. E olha, se eu falar algum termo muito técnico e vocês quiserem esclarecimentos, é só colocar nos comentários, tá? Então, assim, a legítima defesa, ela não é indiscriminada. Não é assim, eu posso agir em legítima defesa. Existem requisitos para isso.
para isso. Quando que a pessoa está em legítima defesa? A legítima defesa não é só, você não pode agir em legítima defesa só para proteger um bem ou a violência física, né, ou até mesmo a vida. Pode ser qualquer bem jurídico tutelado no direito, pode ser o patrimônio e pode ser, inclusive, a honra, né? Se alguém estiver te difamando ou te injuriando, você pode ali agir para cessar aquela agressão. Mas não é de qualquer forma. Você tem que usar dos meios que estão à sua disposição e de forma moderada, proporcional. Então, essa tese já cai por terra por aí. Se a gente pega alguém que foi traído, independente de ser homem ou mulher, uma traição dói, mas justifica alguém que foi traído tirar a vida de outro? A vida do ser humano é o bem mais precioso que a gente tem. Todos os demais direitos do ordenamento são justamente para tutelar o bem maior, que é a vida. Então, não há proporcionalidade em retirar a vida de alguém, matar alguém, porque você acha que você está defendendo a sua honra. Uma honra que, nesse caso, existe a honra objetiva, né, que a gente vai para a moral da pessoa na sociedade, e a nossa sociedade não tolera em sua maioria, a gente pode ter julgamentos machistas, mas em sua maioria ninguém tolera mais que alguém tire a vida de outro por achar que foi traído. E a honra subjetiva, que é a do indivíduo. E ainda há um outro requisito, tem que ser uma agressão atual ou iminente, ou seja, tem que estar acontecendo ou prestes a acontecer. Uma ação pretérita, como foi nesse caso mesmo do STF, em que a pessoa achou que ela já tinha sido traída em algum momento da vida dela, isso não justifica a legítima defesa. O próprio Código Penal também prevê que paixão não exclui a punibilidade. A pessoa não é isento de pena por agir por violenta paixão, comoção. Isso não exclui. Então, a gente vê que o próprio ordenamento jurídico não permite que essas teses. Só que o que acontece no tribunal de júri, como eu falei lá atrás, a gente tem a plenitude da defesa. Então, assim, juridicamente, tecnicamente, não existe essa tese. Um juiz togado, né, que é uma pessoa que tem um conhecimento jurídico, jamais absolveria alguém com base nessa tese, né? É o que a gente espera, pelo menos. Mas a pessoa leiga, que é a pessoa do povo, se ela está imbuída dentro desse discurso, ela acaba por absolver alguém que matou ou tentou matar sua ex-companheira, acreditando que está defendendo a sua honra. É um absurdo, é contra, viola a Constituição, viola tratados internacionais que o Brasil é signatário, inclusive o Brasil vive sendo condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, justamente por essa violência contra as vítimas, né? Quando o Estado ele não pune com efetividade, ele violenta a vítima. Então, a vítima já sofreu uma violência do seu algoz e ainda ela sofre uma outra do Estado. E é justamente isso que o STF quer impedir com essa ação. Que essa tese, ela sequer seja levantada. Em qualquer esfera, na delegacia, pelo juiz, pelo promotor, porque se ela for levantada, o processo é nulo e tem que começar tudo novamente. Deu para entender? É basicamente Deu para entender. Perfeito. Obrigada, Elis. Pessoal, queria aproveitar aqui e pedir para quem está nos acompanhando, se tiver alguma dúvida, né, no decorrer, nas falas, quiser perguntando, pode colocar as perguntas que a gente vai ler daqui a pouco, tá bom? Bom, acho que então esclareceu o feminicídio, legítima defesa, aí a Elis se aprofundou e explicou um pouco sobre a legítima defesa da honra e o caso Doc Street e Ângela Diniz. Vamos seguindo, então. Aí, agora eu queria começar pela Elis, né, para que ela conte um pouco sobre o tribunal do júri, né? Já que os crimes contra a vida, ou os crimes tentados contra a vida, são julgados pelo tribunal do júri, vocês poderiam falar um pouco de como funciona esse julgamento? A formação dos jurados, quantos jurados, né, para formar o júri, como são escolhidos, quem eles representam e como se dá o julgamento. Então, Elis, se ela quiser começar, e depois a doutora complementa. Gabriela, antes de passar para esse tema, eu acho que a gente podia responder. O Guilherme fez 2 perguntas no comentário, né? Ah, legal. Antes da gente mudar de assunto, né? Porque as perguntas dele são mais pertinentes a esse bloco aqui, né? Sim. Que ele fala
se não haveria, com a confirmação, né, dessa tese da legítima defesa da honra pelo Supremo, se o Supremo chegar a dar legitimidade a isso, o que a gente, né, não acredita, né, a gente acha, eu acho que tudo que a gente tem lido, né, e tem ouvido, vai ser no sentido que o Supremo, ao contrário, né, ele vai referendar a inconstitucionalidade desta tese. Mas que, digamos assim, né, só para argumentar, né, argumentando que isso fosse legitimado, isso não seria um retrocesso diante da aplicação da Lei Maria da Penha, né, e da própria Lei do Feminicídio, que foram conquistas dos governos do Partido dos Trabalhadores? Com certeza, né, Guilherme? Essa é a pergunta do Guilherme, eu acabei repetindo aqui, mas eu acho que com certeza, porque foram avanços, é aquilo que eu já disse, né? A gente tem sempre que entender, a legislação, ela não representa o avanço em si. O que representa é como ela é interpretada, como ela é julgada pelos operadores do direito. E esse arcabouço, isso é construído socialmente, né? Então, nós estamos vivendo retrocessos. Por quê? Porque nós temos hoje, né, um presidente da República que é machista, que ofende as mulheres, né, que induz também a sociedade brasileira a repetir esses comportamentos que até poucos anos atrás não eram mais tolerados na sociedade. Então, eu acho que essa para que não hajam retrocessos, é necessário que a gente esteja aqui, como nós estamos hoje, né, com o convite do PT de Petioga, discutindo, falando, reforçando que isso são direitos, foram conquistas, né? Conquistas do movimento social, do movimento de mulheres, e haverá retrocesso, sim, se nós não continuarmos lutando. Por isso a gente faz aqui um chamado, né, a todas as mulheres que estão nos assistindo, que elas se engajem, que elas se comprometam, né, nos conselhos das suas cidades, nos coletivos, umas com as outras, né, na sororidade, no apoio, para que a gente não permita retrocessos. Eu li uma frase, eu não lembro o autor agora, mas ele fala que enquanto houver opressor, nós temos que nos manter resistentes, né? Então, acho que cabe totalmente agora com essa resposta da doutora, né? Você queria complementar, Elis? Então, e como eu tinha falado, o Brasil é signatário, né, de tratados internacionais de direitos humanos. A Convenção de Belém do Pará, eu não sei se todos aqui sabem, mas a Lei Maria da Penha, ela surgiu de uma condenação do Brasil, né? O agressor da Maria da Penha, ele não foi punido, e o Brasil foi denunciado lá fora, e houve uma recomendação de que ele criasse mecanismos para proteger as vítimas. E aí foi de onde surgiu a Lei Maria da Penha. Se a gente pensa na eventualidade de um retrocesso desse por meio da Suprema Corte, provavelmente o Brasil vem mais uma condenação, né? Porque a gente tem um princípio que é a vedação deixa eu até anotar aqui, o princípio da proibição da proteção deficiente. Ele vem da própria proporcionalidade, né, que é um princípio constitucional. Então, quando você está em bens jurídicos que tem o mesmo valor, você usa da proporcionalidade. Você não pode, nesse caso, o Estado, né, não pode deixar de punir. A gente fala muito em punir também, que eu nem gosto muito disso, porque o direito processual penal, né, tem que respeitar os direitos de quem está sofrendo, né, uma sanção do Estado, mas a gente não pode também, principalmente relacionado à mulher, esquecer que também é uma função do Estado punir com eficácia. Então, a gente tem esses mecanismos que poderiam ser buscados em uma eventual decisão dessas. Mas é como a doutora falou, eu acho que dificilmente, porque a sociedade levantou, tem um grupo de mulheres muito engajado, inclusive o jurista que entrou com essa ação, né, ele é engajado, ele foi, inclusive, o jurista que conseguiu, né, que o crime de homofobia fosse equiparado, digamos assim, né, ao racismo. Tem umas questões bem jurídicas, mas eu não vou entrar no detalhe, porque não é o objetivo aqui. Mas, assim, não vamos mais falar. Oi?
pode ser tema para outra live. Pode ser tema para outra live também, sobre a questão da homofobia. Fica a dica. Vamos pensar sobre isso. Vou aproveitar, então, já que o Guilherme fez uma pergunta que é relacionada ao feminicídio, tem outra pergunta dele também, né, que é relacionada ao feminicídio. Então, antes da gente mudar de tema, eu vou ler a pergunta dele também, tá bom? Ano passado, os casos de feminicídios aumentaram inicialmente devido à pandemia. As mulheres passaram a ficar mais tempo com o agressor. Quais mecanismos dentro da esfera do direito não avançaram nos últimos anos, sobretudo em um governo como o do Bolsonaro, que se combate efetivamente os casos de feminicídio? Eu vou deixar para a doutora responder, porque eu já falei muito. Então, a nossa legislação ela é muito avançada, né? E ela é ótima. Eu não defendo assim, alterações na Lei Maria da Penha. Os retrocessos que a gente está vivendo são retrocessos, acho, muito mais políticos, né? Da não implementação, né, de toda a estrutura da Lei Maria da Penha, porque a lei ela não só cria, né, tipos de violência doméstica, familiar, reconhecendo, portanto, a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência moral, a violência sexual, né, além da violência física como tipos de violência, mas ela cria também toda uma estrutura que o Estado deveria ter para dar proteção às mulheres vítimas de violência. Uma rede de proteção em todos os níveis de governo. E essa rede se faz com a Delegacia de Defesa da Mulher, com atendimento 24 horas, com varas, né, judiciais especializadas, né, na questão da mulher, a questão de gênero, se faz com assistência social, né? Aqui, por exemplo, em Cubatão, né, nós vivemos um retrocesso no governo do PSDB, porque nós tínhamos um centro de referência da mulher criado, né, pelos governos do PT aqui em Cubatão e que hoje está desviado de função, né? É um equipamento, né, que existe, mas que não cumpre a sua função, que é atender as mulheres vítimas de violência. Hoje ele é um imóvel usado como sede de conselhos, né? Sede de outros serviços da assistência social, mas não exclusivamente como deveria ser um centro de referência para a mulher na nossa cidade. Nós não temos aqui na região, né, abrigos, né? Santos tem uma casa-abrigo, mas, por exemplo, nós aqui em Cubatão não conseguimos usar a casa-abrigo de Santos. Por quê? Porque não existe um convênio de cooperação entre os municípios, né, da região metropolitana para utilizar, para também financiar esses equipamentos de proteção, como casas de passagem, casas-abrigo. Tudo isso é fundamental, porque o ciclo da violência é um ciclo muito difícil de quebrar. O pouco que a gente enxerga, né, já é muito, né, é escandaloso os índices de violência, mas isso é pouco, porque ele é a pontinha do iceberg. Quando uma mulher procura uma delegacia, um equipamento público para denunciar o seu agressor, ela já está vivendo esse ciclo de violência há anos, sem falar nada, em silêncio. Né? Então, esse ciclo tem que ser quebrado e ele não vai ser quebrado apenas com uma resposta jurídica ou judicial. Ele tem que vir acompanhado de políticas públicas específicas para as mulheres. E isso se faz com o apoio e cooperação da União, do Estado, no caso, no Estado de São Paulo, e dos municípios aqui da nossa região. Perfeito, doutora. Eu ia falar isso, do investimento em políticas públicas, né? Quando a doutora falou no início que precisa da política, é isso, né? Esse investimento, para que isso tudo aconteça. Bom, vamos partir para nossa última pergunta, então, que para quem não acompanhou, eu perguntei sobre o Tribunal do Júri, né? Como o Tribunal do Júri se forma, a sua formação, quantos, né, jurados, como são escolhidos os jurados, quem eles representam e como se dá o julgamento no Tribunal do Júri. Aí a Elis vai começar falando e aí depois a doutora complementa. Eu não vou entrar muito em questões muito de legislação, porque às vezes fica meio chato até. Mas o Tribunal do Júri ele é considerado um tribunal democrático. Por
porque são pessoas do povo, né, como a Gabi já falou, que vai julgar os crimes tentados ou consumados dolosos contra a vida. Então, primeiro é chamado uma extraordinária, 25 jurados, com 15 o juiz já pode abrir e tal, enfim, dessas pessoas serão escolhidos, vamos direto ao ponto, 7 jurados. Esses 7 jurados, que são pessoas que se inscreveram, tá? Eles vão formar o conselho de sentença. E o juiz togado, né, que é o juiz presidente da audiência, né, que é o juiz que é conhecido por todos, que na verdade que é o mesmo juiz que na primeira fase, antes de chegar a um júri popular, justamente porque se aborda muitas questões técnicas dentro de um processo, e o júri popular às vezes não entenderia, antes é feito pelo juiz sumariante, né, como a gente é chamado, para ver se realmente aquela pessoa cometeu um crime doloso contra a vida, ou se foi outro, enfim, algumas questões técnicas nesse sentido, e aí o juiz, né, decidindo que realmente houve a tentativa ou a consumação de um crime doloso contra a vida, o júri vai julgar. Como a gente falou, essa é uma discussão do STF de que existe a soberania dos vereditos. Justamente como são pessoas do povo que decide se aquele réu que está ali é inocente ou culpado, a decisão desse júri não pode ser mudada por um tribunal ou por um juiz do Estado. Então, só por meio de um novo júri, né, que se apelar, que foi no caso aí que a gente até explicou, que poderia essa pessoa ser julgada novamente. Então, crimes dolosos contra a vida tem algumas exceções, mas a gente não vai entrar em exceção aqui, tá, gente? Em regra, os crimes dolosos contra a vida serão julgados por pessoas do povo. E se num caso esses jurados entenderem de forma contrária a provas dos autos, irá ser realizado um novo conselho de sentença. Se esse novo conselho de sentença entender igual, aí já era, não tem mais o que fazer. O que está se discutindo muito esse debate? Porque existe a ampla defesa e como eu já falei, a plenitude de defesa. Houve até umas questões, será que, como essa ação do STF, estão falando, mas a defesa não vai poder mais alegar essa tese, nem o Estado, né, por meio do delegado, juiz, promotor. Mas será que o próprio réu poderia alegar? Então, o juiz presidente, que é alguém que está ali de forma técnica, que entende, cabe a ele, neste momento, intervir. O réu vai falar? Vai falar, ele não pode impedir de o réu falar. Mas aí depois ele pode muito bem depois pode ser virado para os jurados e dizer, desconsidere essa afirmação, porque essa não é uma tese que pode ser levantada aqui no júri. E aí, como a gente já falou, depois dos julgamentos, são debates orais, o promotor de justiça faz, às vezes tem assistente de acusação, né, que a própria vítima contrata um advogado para acompanhar o promotor. Nesse caso da Ângela Diniz, teve um assistente de acusação, tem a defesa, serão ouvidos todos ali, a vítima, o réu, e aí depois que todos debateram ali no tribunal e os jurados estão ouvindo, os jurados ficam incomunicáveis, se os jurados se comunicarem, há nulidade do julgamento, tá? Então, diferente de que a gente vê nos filmes americanos aí, que os jurados ficam debatendo, não, aqui no Brasil é bem chatinho, os jurados não podem se comunicar, e aí depois eles são levados para uma salinha sigilosa, e aí são formulados alguns quesitos, né, algumas perguntas. Primeira pergunta, se reconhece bem materialidade, autoria, e aí vai passando o procedimento. Mas se chegar num quesito genérico, que é o terceiro, e os jurados disserem, né, 3 jurados disserem, são 3 ou 4, não me lembro exatamente, eu vou ter que dar uma olhada, advogado com o número da bug na cabeça, falarem que absolvem o acusado, o julgamento para por ali, o réu é absolvido. Então, é basicamente assim que funciona a dinâmica do tribunal do júri. Eu tinha preparado as coisas para fazer umas considerações aqui. É basicamente isso mesmo. O tribunal do júri é formado dessa forma. E aí, em razão da plenitude da defesa, tudo pode ser levantado. É mais um teatro até do que uma questão jurídica ali sendo resolvida, né?
dizem muito isso. Então, é justamente por conta dessa grande liberdade de se falar tudo que estão tentando acabar com essa tese. Porque ele pode muito, mas ele não pode tudo, né? No nosso direito, nenhum direito é absoluto. Dentro da nossa Constituição, nenhum direito é absoluto. Então, quando a gente tem princípios conflitantes, a gente vai usar da ponderação, e não é porque o júri pode muito que quer dizer que ele pode tudo. A gente não pode admitir que pessoas com um olhar machista, misógino, absolva alguém que mata por ódio, mata por achar que é dono da mulher, e a gente vê tudo isso e fingir que nada está acontecendo em nome da soberania dos vereditos. Ela não pode ser ilimitada. Ela encontra limites dentro da própria Constituição, dentro do próprio Código Penal também, né? A defesa e a acusação não podem estar trazendo essas questões que eu falei para vocês, que são discutidas lá na outra fase, tá bom? Acho que é basicamente isso. Legal, Elis, obrigada. Antes de passar para a doutora Paula, para ela complementar, eu queria só perguntar, Elis, então os jurados, eles representam o povo. O povo. Né? Então, se eles decidiram, no caso do ano passado agora, né, que teve a DPF, se eles decidiram absolver, né, o réu por legítima defesa da honra, será que a sociedade ainda acredita que pode se matar por amor? Eu me fiz esse mesmo questionamento, Gabi. Será que os jurados, como a gente falou aqui, que são pessoas leigas, não entenderam a pergunta? Ou eles realmente compactuam com essa opinião e é a visão deles? Como é da íntima convicção dos jurados, né? A gente nunca vai saber o porquê que eles decidiram daquela forma, mas aí que falam, mas não pode recorrer justamente porque não dá para saber se foi isso. Mas como eu já falei no início, ora, foi o único argumento. Se foi o único argumento levantado e eles foram favoráveis à defesa, isso quer dizer que eles concordam com aquele argumento, né? E aí a gente vê que, será que a gente está avançando enquanto sociedade, né? Quando a gente vê o júri decidindo dessa forma, é realmente muito delicado. Já chegaram a questionar se não deveria ter alguma formação, né? Os jurados não precisam ter formação nenhuma. Mas isso é um grande debate, até porque se fala muito que o tribunal do júri é um tribunal democrático. Normalmente, em estados autoritários, né, que se extingue o tribunal do júri. Então, enquanto a gente estiver vivendo numa democracia, eu acredito a gente ainda pode, mudando o discurso da sociedade, ter um júri que tem um outro olhar. Perfeito. Doutora, gostaria de complementar? Claro. Bem, primeiro, eu não sei por que você me chama de doutora, é a Elis, não é só porque eu sou mais velha, é isso? Não, deixa eu explicar, porque a Elis me falou... Não, eu também. A Elis me pediu no particular para não chamar ela de doutora. Porque... Se preferir, eu também posso chamar de Paula, não tem problema. Né? Não faz sentido. Então, tá bom. Colegas, companheiras, né, no caso, eu sou do PT de Cubatão, né? Legal. Bom, eu acho que a Elis falou super bem, explicou muito bem. Eu reforçaria só o que ela falou. Eu acredito que o Tribunal de Júri é um instrumento assim, democrático, um instrumento de exercício da cidadania. O objetivo dele, né? Ela falou, é julgar os crimes dolosos. Doloso é aquele crime intencional, né? Em que o agressor, né? O réu, ele teve a intenção de cometer, não foi sem querer, né? E ele é bom porque ele faz assim com que esse agressor ele seja julgado pelos seus pares, né? Por cidadãos iguais a ele, né? E usando esse conjunto de valores. Então, eu acho que é um instrumento bom, um instrumento que faz parte da cidadania, do fortalecimento da democracia. Mas é isso, a democracia ela não é só para o bem, né? A democracia também é um espaço em que permite o outro, inclusive o outro que a gente não acha bom, né? O outro que
representa retrocessos, né, no direito, mas ele precisa existir para que a gente esteja assegurada a cidadania. Então, você tem que garantir a liberdade de expressão. Mas o exercício da democracia é também um exercício pedagógico. Eu acho que se a gente olhar, né, com um tempo assim grande, né, a evolução da sociedade, a gente vê que nós evoluímos, né? Claro que existem retrocessos nesse processo, mas e nós estamos vivendo agora, né, especialmente, né, durante esse governo, um governo genocida, né, um governo das trevas mesmo, né? Parece retrocessos, como se a gente estivesse perdendo direitos. E estamos, de fato, né, com mudanças, com reformas, né, nas legislações, como a legislação trabalhista, a reforma da Previdência, a ameaça agora dessa reforma administrativa, mas isso faz parte da disputa, né, de valores na sociedade. Eu acho que cabe a nós, né, pessoas progressistas, pessoas comprometidas com a democracia, fazer também esse exercício pedagógico, né, de orientar, né, o outro, o seu colega, a sua colega, né, e tentar avançar na pauta dos direitos, né, que é a nossa pauta, a pauta da esquerda, né, é uma pauta, acho que eticamente, assim, muito superior do que a pauta da direita, que é uma pauta liberal, uma pauta que olha o indivíduo, né? Nós olhamos sempre a sociedade e os valores sociais de solidariedade que podem aflorar dela. Ótimo, obrigada, doutora, pela sua... Aliás, Paula, pela colocação. Desculpa. Bom, vou ler alguns comentários, mandar alguns abraços aqui. Um abraço para a Leila, que no começo ela comentou Morena Vive. Mandar um abraço para o meu padrinho, Vitor, que está nos acompanhando. E mandou beijos, Gabi, e felicidades a todas as mulheres. Maria Guilherme, um abraço. Acabou de entrar também, nossa companheira de partido. O Wilsinho, eu vi que entrou aqui também. Um abraço, Wilsinho, nosso companheiro também de partido. A Ana Cândida, um abraço, Ana, obrigada por acompanhar. E tem uma pergunta aqui que eu vou ler do Maurício Pinto. Não é coincidência, ele é meu primo, Maurício Pinto. Um beijo, Mal, obrigada por nos acompanhar. Também nosso amigo, companheiro de partido e foi candidato aqui na última eleição. E também foi bastante expressiva a votação dele. Infelizmente não entrou, mas entrará na próxima. Com fé, né, Mal? Bom, vou ler a pergunta dele. Não sei se esse tema já foi abordado, mas quando se fala em violência contra a mulher, as pessoas costumam pensar que se trata exclusivamente de agressão física. Porém, existem outras maneiras de cometer esse tipo de crime. Vocês podem falar quais são os outros tipos de violência contra a mulher? Eu já falei. Gostaria? Eu falei já. Você falou de todos os tipos? Falei. A Lei Maria da Penha, ela classifica 5 tipos de violência doméstica e familiar. A violência física, que a gente conhece melhor, mas eu vou repetir aqui para o Maurício, que o Maurício chegou atrasado, né? Isso! Ele se justifica. A violência sexual, né? Você forçar, né, a mulher ao ato sexual. E isso é bom a gente desmistificar, porque ainda tem muita mulher que acha que porque ela é casada, ela tem obrigação, né, sexual para com seu marido, seu companheiro. Isso não existe, gente. Não existe. A mulher faz sexo quando ela quiser, né? Com quem ela quiser. Isso tem que ficar claro. A violência patrimonial, que é bem interessante, que foi uma conquista aí da Lei Maria da Penha, porque é comum nesses relacionamentos abusivos o homem, por exemplo, subtrair o patrimônio da mulher, tirar documentos, ficar com o salário, né? E impedir que ela tenha autonomia financeira até para sair desse relacionamento. Então, é uma violência patrimonial também. Você destruir o celular, né? Deixar a mulher incomunicável, rasgar as roupas, né? Tudo isso, a violência pode ser enquadrado como violência patrimonial. A violência psicológica, né? Que às vezes é tão sutil que você vai minando psicologicamente a mulher, falando, você é burra,
né? Você não presta para nada, você não tem valor, né? Vai ferindo a autoestima da mulher a ponto dela achar que é louca, achar que ela, né, tem culpa daquela violência, né? E dela ficar também, por conta dessa opressão psicológica, impedida de sair desse ciclo de violência. E, por fim, a violência moral, né, que são os crimes contra a honra, né, a calúnia, a difamação, a injúria, né, que tantas vezes é cometida contra a mulher dentro de um relacionamento. Ótimo, doutora, obrigada, excelente explicação. Eu acho que é legal falar que esses tipos de violência que a mulher sofre, e a doutora bem colocou, que muitas mulheres não sabem, né, que por ser mulher, elas acreditam que por elas serem mulheres, elas são obrigadas a manter relação sexual com o marido, ou muitas vezes elas não sabem que um xingamento é um tipo de violência, enfim. E o feminicídio, né, a relação com o feminicídio, que a maioria dos casos, as mulheres que morrem vítima desse crime, elas já estão sofrendo esse tipo de violência há muito tempo. Né? Por isso que é bom esclarecer e trazer, né, esses tipos de violência para que todas as mulheres, né, e os homens também saibam que, às vezes, um xingamento, uma pressão que eles fazem, eles estão, sim, violentando as suas mulheres, né? Sim, Gabriela, eu posso contar uma coisa? Aqui, claro. Uma experiência interessante que vocês podem reproduzir aí em Bertioga. Eu fui presidente da Comissão da Mulher Advogada, né? Sou membro hoje, tive que me afastar porque eu fui candidata a prefeita, né? Aqui na cidade, pelo Partido dos Trabalhadores. Mas na Comissão da Mulher Advogada, da OAB, nós implementamos aqui um convênio com a prefeitura para dar atendimento jurídico às mulheres vítimas de violência, uma espécie de orientação. Porque o que acontece? Olha como é perverso o nosso sistema, né? Como ele acaba reproduzindo esse machismo estrutural. Na defensoria pública, né, na assistência jurídica gratuita, o agressor tem atendimento, mas a mulher vítima não tem, porque ela não é réu, né, na ação. Então, ela acaba ficando desprotegida, principalmente as mulheres que são hipossuficientes, que não têm condições de contratar um advogado para acompanhar o caso, né? Então, nós criamos esse plantão, era um plantão remunerado, né? Toda sexta-feira à tarde. Infelizmente, tivemos que suspender por conta da pandemia, né? Mas pretendemos retomar assim que for as condições sanitárias permitirem, porque ele é fundamental essa orientação, porque isso, como você disse, Gabi, as mulheres às vezes não têm consciência da violência que estão sofrendo e não conhecem seus direitos. Então, esse conhecimento, essa conscientização da violência, e também a informação sobre os direitos que ela tem, né? Isso vai permitir a ela tomar uma atitude, às vezes ir fazer uma denúncia. Quantas mulheres têm medo, por exemplo, de fazer a guarda dos filhos, né? Ela vai, não posso sair de casa, senão se eu sair de casa eu perco a guarda dos filhos. Alguém inventou isso, né? E fica reproduzindo de que a mulher saindo de casa ela perde a guarda, né? Isso não existe, né? Só que isso é alimentado, esses vários medos, né, são alimentados nas mulheres, principalmente as mães, né, e elas deixam de tomar uma atitude por falta de conhecimento. Aqui em Bertioga a gente tem uma situação de vulnerabilidade social das mulheres muito grande, né? E a gente percebe, até nos lugares onde não tem a delegacia especializada da mulher, até as medidas protetivas, eu falo que eu, como advogada, já me deparei com casos assim. Não é lido para a vítima a medida protetiva que foi dada a ela. Então, em casos, às vezes, a vítima ela tem a medida protetiva que é extensível aos seus dependentes. E aí ela não sabe disso, e ela fica achando que se ela impedir as visitas, por exemplo, ela pode perder a guarda, que ela está fazendo alienação parental. Uma outra questão é que, às vezes, a mulher denuncia, e aí não é informado para ela que ela tem que representar. E aí tem uma outra questão, a representação, que é você ir lá depois e confirmar, né, você denunciou hoje. Você tem de hoje 6 meses para reafirmar que você quer que prossiga com a ação. Só que isso é só quando for crime de ameaça. Se houver qualquer tipo de agressão física, por mais que seja leve, na Maria da Penha a gente não aplica alguns outros institutos de uma lei
despenalizadores. Na Maria da Penha, é de ação penal pública incondicionada. Isso quer dizer o quê? Uma vez que você denunciou, o promotor de justiça vai dar prosseguimento dessa ação. Uma outra questão é que na Maria da Penha, diferente de outros crimes, né, que a vítima precisa representar, quando ela não representa, ou então quando ela fala, eu quero desistir da ação. Na Maria da Penha, depois, é feita uma audiência apenas para a mulher dizer, você realmente quer desistir? E aí, por quê? Porque muitas vezes a vítima está sendo coagida, e aí ela desiste por isso. E como a doutora bem falou, a doutora Paula, ou a Paula, nessas audiências, o réu tem uma defesa e ela não. Justamente pela Defensoria Pública. Se ele não constitui um advogado, a Defensoria Pública nomeia, o juiz nomeia, né, por meio da Defensoria Pública, um advogado, e esse advogado presta essa assistência para ele, e a vítima fica desamparada. Então, é um projeto realmente sensacional, doutora, parabéns. E aqui, eu acho que seria, assim, muito interessante, porque às vezes é tudo que as mulheres precisam, de informação, um pouco de acolhimento, não ter o julgamento, né? Porque quando você julga uma vítima, você está novamente violentando essa mulher, você está praticando uma violência psicológica. Quando você julga ela e retoma... E a gente está chegando ao final, né? Então, só para reforçar isso que a Elis falou, esse é o tema, né? Quando a gente está aceitando a legítima defesa da honra, a gente está aceitando que a vítima seja julgada. E é isso é que é inconstitucional, isso fere, né? E viola todos os direitos, porque a vítima é vítima. Não é ela que deve ser julgada no processo, e sim o seu agressor. Ótimo, perfeito. Muito obrigada, meninas. Olha, a gente está caminhando para o final, né? Agora eu queria ler algumas perguntas. Aliás, eu acho que as perguntas que tinham já foram todas lidas, né? O Guilherme fez pergunta, o Maurício, e acho que vocês já responderam. Então, vou mandar um abraço para o pessoal aqui mais que entrou, Felipe Pinto. Um abraço para... Eu queria corrigir para Maria Guilherme, que eu comentei do Maurício que foi candidata, e a Maria Guilherme também foi candidata aqui com a gente, né, pelo coletivo. Agradecer o Guilherme, né, que é o nosso presidente aqui do PT Bertioga também, mandar um abraço para ele. E não tem mais perguntas, então acho que se vocês quiserem já fazer as considerações finais de vocês, fiquem à vontade. Sim, só agradecer, viu, Gabriela? Foi uma delícia, um prazer conhecer você, Elis. Vamos fazer mais intercâmbios como esse, né? Aproveitar a tecnologia aí a nosso favor. Antes da pandemia, eu estive em Bertioga, dando aula no curso do projeto das promotoras legais populares. Eu coordeno esse projeto aqui em Cubatão também, né? Conheci a Cíntia. Até fui eu que levei a ideia para ela implementar aí em Bertioga, e é um projeto de muito sucesso, é um projeto que compartilha conhecimentos, né, jurídicos com mulheres, lideranças comunitárias, para que elas possam justamente multiplicar essas informações nas suas comunidades. A gente sabe que a mulher ela é muito estruturante da sua comunidade, da sua família, né? Ela é chefe de família, em muitos casos, ela é líder comunitária, e aí é fundamental que ela tenha instrumentos, né, que ela saiba, conheça a legislação, conheça os seus direitos, para que ela possa ajudar outras mulheres a defender também desse tipo de violência. Obrigada, doutora. Paula, aliás, olha, eu esqueço. Elis? Gente, eu também queria agradecer. Eu queria agradecer pelo convite, Gabi. A gente já fala sobre esse assunto, já falamos em escolas, e agora a tecnologia, como a doutora Paula falou, permitindo que a gente amplifique esse debate e a gente saber que a gente está levando um pouquinho de informação, às vezes, a quem só precisa saber o mínimo, né, sobre seus direitos. E a mulher que conhece seus direitos, ela tem autonomia. E isso faz uma grande diferença na vida dela, em como ela conduz a vida dela, em como ela encerra ciclos de violência, né? Então, eu só queria agradecer e
podemos fazer mais vezes, porque o objetivo é justamente isso, né? A gente não ficar nesse debate só entre a gente e levar realmente para onde é necessário, né? Onde o conhecimento às vezes falta e quando as mulheres tomam conhecimento, a gente sabe de vários projetos aí que tem dado um retorno, né? Às vezes, como o Estado não implementa políticas públicas, às vezes esses pequenos grupos, né, de mulheres que se juntam para falar, fazer rodas de conversa, fazem uma grande diferença. Então, eu só queria mesmo agradecer e é isso. Um beijo. Dia Internacional das Mulheres, né? Hoje feliz dia! Feliz dia! Feliz dia de luta, né, para todos nós. Que esse é um dia de luta. Dia de luta. Eu também queria agradecer a presença das duas por terem aceitado o meu convite, o nosso convite, o convite do PT Bertioga, para vocês participarem desse debate, que foi muito proveitoso, né? É o que a Elis falou, da gente poder sair daqui, né, do nosso pequeno debate e expandir para que mais mulheres saibam dos seus direitos. Os homens também, né? Eu incluo os homens, eles precisam também saber, né, dos direitos. É importante, né, eles saberem o que eles podem, o que eles não podem fazer. Enfim, então, estou muito feliz com esse nosso debate, com essa nossa conversa, né? E eu quero encontrá-las novamente para a gente poder conversar mais vezes. Já fica o convite. E também eu gostaria de agradecer ao PT Bertioga pela organização do evento, no nome do presidente, Guilherme Dias, do secretário de comunicação, Ricardo Birajara, e do secretário de informação, Rogério Wong, o Xing. Agradeço também as mediadoras que se dedicaram no desenvolvimento do conteúdo e na apresentação das lives, Elaine Paião, né, que será mediadora nas próximas lives, Maria Guilherme e a professora Lucélia. Assim, todas as convidadas que passaram por aqui, em especial a doutora Paula e a Elis, minha amiga. Aliás, agora as duas são minhas amigas, a doutora também. Paula agora. Agora que eu tô mais íntima, Paula. Obrigada. Aí eu gostaria também, né, de aproveitar, se vocês puderem ficar mais um pouquinho, de fazer o convite para as próximas lives, né, que acontecerão dia 15/3, a próxima, às 19h30, também no mesmo horário, teremos a Mulher e a Educação, uma análise da questão pandêmica. Será mediada pela Elaine Paião e teremos convidadas a deputada estadual e presidente da POSP, professora Bebel, professora Verinha, socióloga pela USP e presidente do PT Praia Grande, e professora Regina, diretora estadual da POSP e presidente do PT Itanhaém. No dia 22/3, às 19h30, teremos a Mulher e o Trabalho, diálogo das políticas públicas de emprego, trabalho e renda, mediado pela Maria Guilherme, e teremos como convidadas a Cirlei Oliveira, socióloga pela USP e diretora da Escola GES de Ciências do Trabalho, Elisa Selvo, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em Bertioga, e a transativista Camila Matos. E no dia 29/3, às 19h30, mesmo horário, teremos a Mulher e a Política, Interseccionalidade e Representatividade, mediada pela professora Lucélia, com a presença da Mariana Janeiro, de mobilização do PT, Anália Silva, economista e presidente do PT São Vicente. E quero aproveitar e convidar você que nos acompanhou e quer ajudar a debater a sociedade, que se filie ao PT Bertioga. É só chamar no inbox do Facebook que nossa turma entrará em contato com vocês. Curta e siga a nossa página, a sua participação é muito importante. Bom, é isso. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de vocês. Estou muito feliz mesmo que vocês aceitaram o convite e espero vê-las em breve. A Elisa eu vejo sempre. Nós somos vizinha, Paula. Mas agora com a pandemia não estamos nos vendo, por causa da pandemia não estamos nos vendo, só online mesmo. Mas eu gostaria de poder realizar esse evento mais vezes, né? E por fim, eu gostaria de ler um textinho final aqui, tá bom? O Brasil sofre hoje as consequências do pior governo de sua história.
ao negacionismo e omissão diante da pandemia da Covid-19. Somam-se o desemprego avassalador, o aumento da violência e as ameaças contra o Estado Democrático de Direito. Por essa razão, o PT Bertioga propõe a formação de uma frente política e social em nossa cidade em defesa da paz, da vida e da democracia. Junte-se a nós. Vai ter sonho e vai ter luta. Última coisa que eu já estava esquecendo. Eu quero parabenizar uma companheira nossa que faz aniversário hoje, a Gilda, desejar parabéns e adiantar um parabéns também. Amanhã o Guilherme, nosso presidente, faz aniversário. Então também já adianto, porque amanhã não tem live, então já adianto parabéns. Parabéns, Gui, parabéns, e parabéns, Gilda. Bom, vamos dar parabéns também para o PT e para o Lula, né? Que hoje teve a confirmação, né, da anulação dos processos. Foi. Portanto, abre caminho aí para a discussão, né, da sua possível candidatura a presidente da República novamente. Ele está elegível agora, né? Então, Lula 2022. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigada a todos que acompanharam até aqui. Obrigada, gente. Adorei. Um abraço. Quem defende você é o PT.